Então, como nós começamos a ver, o capítulo 10 ele se refere aos chamados ângulos. E o que vem a ser o termo ângulo? Ângulos é a união de duas semirretas na mesma origem. Então, quando você liga duas semirretas na mesma origem, eu crio um chamado ângulo. Então, um ângulo tem uma formação. Essa origem, esse ponto comum, é chamado de vértice. Então, a origem dele é chamada de vértice. As semirretas são os lados que formam o meu ângulo. E o nome do ângulo, ele é a união dessas semirretas na mesma origem. E essa união, geralmente, acontece. Ela coloca-se o vértice no centro, porque ele é o termo comum entre as semirretas. E um acento circunflexo nele, para indicar que aquele vértice é ele que representa em si o nosso ângulo. Então, ângulo é a união de duas semirretas na mesma origem. Ok? Vamos mais. Nós já vimos já em anos anteriores que os ângulos possuem nomes. Eles possuem classificações. Só que no 7º ano, esses nomes eles são aumentados, eles são ampliados. Então, tem um ângulo nulo, é o ângulo que vale 0 grau. Tem um ângulo reto, que é o ângulo que vale 90 graus. Tem um ângulo de meia volta ou raso, olhem bem, meia volta ou raso, que vale exatamente 180 graus. Tem um ângulo de uma volta, que vale 360 graus. Temos mais. Temos os chamados ângulos agudos. São os ângulos que são maiores que 0 graus e menores que 90 graus. Todo ângulo que é maior que 0 e menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Temos os ângulos obtusos. São os ângulos que são maiores que 90 graus e menores que 180 graus. Então, ângulos obtusos são ângulos que são maiores que 90 graus e menores que 180 graus. Então, ângulos complementares são dois ângulos cuja sua soma é igual a 90 graus. Então, olhem bem. Ângulos complementares são ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Então, dois ângulos que você somar e der 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. São nomes diferentes agora. Outro, ângulos suplementares. São dois ângulos cuja sua soma é igual a 180 graus. Ou seja, ângulos complementares. A soma deles é igual a 90 graus. Ângulos suplementares. A soma deles é igual a 180 graus. Tudo isso aí são ângulos. Temos mais.
Temos os ângulos congruentes. A palavra congruente na matemática quer dizer igual. Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Então, dois ângulos que possuem a mesma medida recebem o nome de ângulos congruentes. Anota aí, hein? Outro nome interessante. Bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo. Mas o que é essa bissetriz? Que nome é esse? Bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, a palavra bissetriz para um ângulo quer dizer o quê? É a semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, observe que eu falei vários nomes relativos a ângulos. Falei nulo, meia volta ou raso, uma volta, agudo, obtuso, reto, complementares, suplementares, bissetriz. Então, tudo isso é um apanhado hoje que é vinculado aos chamados ângulos. Até então, vocês aprenderam só como você mede, como você dá nome, só. E reto, agudo e obtuso. Só que agora nós vamos muito mais. Essa parte que eu falei, complementar, suplementar, bissetriz, é uma parte extra vinculada aos nós chamados ângulos. Ok, por enquanto? Página 89, questão de número 1, fala o seguinte. Indique o ângulo, o vértice e os lados nas representações a seguir. Então, número 1, o ângulo é o ângulo BAC. Reparem que no tema do ângulo, como o vértice é o A, então o A ele fica entre as semirretas AC e BC. Então, o ângulo BAC ou CAB, tanto faz, vai indicar a mesma coisa. O vértice, no caso, é a letra A. Os lados são as semirretas AB e AC. Você não pode escrever na semirreta BA ou CA, não. Porque a semirreta ela vai ter um início, mas não vai ter fim. E o começo dela ali é no vértice ou na origem, que é no ponto A. Então, não pode inverter elas. Letra B. Nosso ângulo é GOR ou ROJ. O vértice é o ponto O. Os lados são OJ e OR. E a letra C. O nosso ângulo é o ARI, é o ARI ou o IRA, IRA. O vértice é o R, os lados RA e RI. Ok? Número 2. O que você entende por um ângulo nulo, um ângulo raso ou de uma volta? O ângulo nulo é o ângulo que vale 0 grau. O ângulo raso ou de meia volta, ele vale 180 graus. É semelhante a um transferidor. E o ângulo de uma volta, ele mede 360 graus. É integral. Ok? Terceira questão. Associe cada ângulo representado a seguir a sua respectiva nomenclatura. O ângulo raso tem que ter 180 graus, é a letra B. O ângulo raso é a letra B. O ângulo de uma volta é a letra C. É o ângulo inteiriço. O ângulo nulo é a letrinha A. Agora a página 90. Página 90, questão de número 4. Classifique em ângulo agudo, reto ou obtuso
os ângulos representados a seguir. Então, se você observar a letra A, é um ângulo obtuso. Que obtuso? Que é maior, no caso, que 90 e menor que 180 graus. Letra B é um ângulo agudo, porque é um ângulo maior que 0 grau e menor que 90 graus. E letra C é exatamente um ângulo reto. Repare que a definição lá no centro ali tem um quadrado, um pontinho. Essa definição geométrica vai indicar um ângulo reto. Então, um ângulo reto, porque tem exatamente 90 graus. Não pode ser nem 91, nem 89. É exatamente 90 graus. Questão de número 5. Observe a figura e classifique os ângulos a seguir em agudo, reto ou obtuso. Então, ele vai me dar um nome e você vai ter que usar o transferidor que você quiser e vai determinar qual é a classificação desse ângulo. O primeiro ângulo é EAB. O ângulo EAB é um ângulo reto. Na letra B, o ângulo ABC. O ângulo ABC, quer dizer, o vértice dele é B. O ângulo ABC, ele é um ângulo obtuso, que é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Letra C, o ângulo BCD. O ângulo BCD é um ângulo agudo, pois é maior que 0 grau e menor que 90 graus. Letra D, o ângulo CDE. CDE também é um ângulo obtuso, porque é maior que 90 graus e menor que 70 graus. E letra E, o ângulo DEA. O ângulo DEA também é obtuso, é maior que 90 e menor que 180 graus. Então, repare que essa parte é bem tranquila e bem simples. Nós medimos um ângulo. Qual é o instrumento, qual é o nome do instrumento que nós usamos hoje, para que possamos medir um ângulo? O instrumento hoje é o chamado transferidor. Correto? É o transferidor. E o transferidor, ele é um instrumento usado para se medir um ângulo. Isso nós já vimos. Agora, qual é a unidade? Qual é a unidade usada em um transferidor? Qual é a unidade que você mede um ângulo? Qual é a unidade que você escreve um ângulo? A unidade que nós utilizamos é graus, correto? Então, o transferidor, ele mede ângulos. E você viu até então que um ângulo ele é medido em graus. Você viu isso? 90 graus, 180 graus e assim vai. É medido em graus. Só que eu vou adiantar a vocês que não é só isso. Até então você viu que um ângulo ele é medido no geral em graus. A unidade usual, a unidade completa de ângulo é graus. Mas existem os chamados submúltiplos. São unidades menores que ela. Quando você pega um transferidor, se você observar, ele começa no zero. 0, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, e assim vai medindo. Se ele for de meia volta, ele pararia em 180 graus. Se for de uma volta, ele tem total de 360 graus. Mas imaginem que, ao medir um ângulo, você colocou o transferidor, ao medir aquela abertura do ângulo, ela não foi em número inteiro. Como está nessa apostilazinha aí? Ela ficou entre 38 e 39 graus. Não é nem 38 nem 39 graus. Imagine isso. Estou falando em ciência matemática, uma ciência exata. Imagine isso. Que você colocou está entre 38 e 39 graus.
Como é que eu iria escrever isso numa linguagem matemática? E aí que está o nosso trabalho hoje. É mostrar que ângulos possuem submúltiplos. Tem subunidades. A unidade central é grau. E quais são os submúltiplos que nós temos? Graus, minutos, segundos. Então, repetindo, a unidade usual do ângulo é grau. E quais são os seus submúltiplos, as suas subunidades? Minutos e segundos. Ele assemelha um ângulo a um relógio. E um relógio mede grau, relógio mede hora, minutos e segundos. Um ângulo vai medir grau, minutos e segundos. Graus, minutos e segundos. Existe hoje, na matemática, uma equivalência matemática entre esses submúltiplos de um ângulo. E essa equivalência está na sua apostilazinha, na página 91. Na página 91, tem as chamadas equivalências angulares. Então, no meio da página, fala o seguinte: desse modo, tem-se as seguintes relações entre o grau e seus submúltiplos, no meio da página. Aí tem 3 pontinhos. Primeiro deles, 1 grau corresponde a 60 minutos. 1 grau, ele é igual a 60 minutos. E o símbolo de minuto é um tracinho acima. Então, quero que vocês sublinhem essa parte aí que eu estou lendo para vocês. Passe marca-texto nela, que é muito importante. 1 grau corresponde a 60 minutos. Ou seja, 1 grau é igual a 60 minutos. Segundo ponto. 1 minuto corresponde a 60 segundos. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, 1 igual a 60. Se você observar minuto, nós chamamos, é uma aspasinhas, e segundos são 2 tracinhos acima. Esses 2 tracinhos simbolizam para mim segundos. Um tracinho simboliza minuto. E a bolinha, vamos dizer assim, simboliza o grau. E a terceira afirmativa que ele me faz. 1 grau corresponde a 3.600 segundos. 1 grau corresponde a 3.600 segundos. Você imagine o quê? Cada 1 grau tem 3.600 segundos. Imagine 100 graus, vai ter quantos segundos? Imagine isso. 100 graus vai ter 360.000 segundos. Então, essa equivalência de ângulos, ela é muito importante. Então, tem que estar agora na sua mente, você vai ter que ler e reler várias vezes para que a sua mente absorva essa teoria, em que existem graus, minutos, segundos. 1 grau tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. 1 grau tem 3.600 segundos.
Se você observar também na página 91, ela tem um quadro, lá no finalzinho dela, praticamente, de transformação, em que ela coloca grau, minutos, segundos. Aí o que ela me mostra? Quando eu vou passar de grau para minutos, eu pego o valor que eu tiver na minha mão e multiplico por 60. Porque cada um grau tem 60 minutos. E ela continua. Se eu for passar de minuto para segundo, o que fazer? Eu pego o valor que eu tiver e multiplico por 60. Por que isso? Porque cada um minuto tem 60 segundos. Agora, se eu estou voltando agora, se eu quero transformar ou passar de segundo para minuto, o que acontece? Eu divido por 60. Por exemplo, 120 segundos. Tem quantos minutos? O que fazer? Basta dividir 120 por 60. Então, 120 segundos tem 2 minutos. E, quando eu quiser passar ou transformar minutos em graus, o que fazer? Basta pegar o valor que eu tiver e dividir esse valor por 60. Então, esse quadro, essa tabelinha aqui, uma tabela que até no ensino médio ela é utilizada. Até lá ela é usada. Então, marque texto nela para que você tenha essa página 91 na sua mente. Vamos lá, então, agora a página 92. Vamos fazer a página 92. Vamos lá, questão de número 1. Olha bem. Transforme em minutos. Eu quero transformar 17 graus em minutos. Mas o que eu mostrei na página 91 mostrando a você? Que para passar de grau para minutos, basta pegar o valor que você tiver e multiplicar por 60. Então, o que fazer nesse caso? 17 vezes 60. Multiplicando, você vai achar 1020. Ou seja, 17 graus é igual a 1020 minutos. Se você observar, é uma multiplicação e divisão. Então, a tabuada tem que ter muito na sua mente. É importante você saber manusear a tabuada. Olha a letra B. Vamos ler esse ângulo na letra B. 28 graus e 43 minutos. Eu quero transformar esse ângulo para minutos. 28 graus e 43 minutos. O que já está em minuto, não precisa, já está em minuto. É só acrescentar no final. Agora, o que está em grau, não. O que está em grau tem que ser transformado em minuto. Por exemplo, 28 graus. Para virar minuto, o que fazer? É 28 vezes 60. 28 vezes 60 dá 1.680. Então, dá 1.680. Agora, o que fazer? 1.680, que no caso é o 28 graus, mais o 43 que já tinha. Somando os dois valores, deu o quê? 1.723 minutos. Ou seja, 28 graus e 43 minutos é igual a 1.723 minutos. Questão de número 2. Transforme em segundos. Aí ele faz passo a passo, só que você poderia ir direto. O que ele faz? 3 graus para virar segundos. O que ele faz? Transforma o grau em minuto primeiro. Depois ele transforma o minuto em segundos. Então, 3 vezes 60 dá 180.
180 vezes 60 dá 10.800. Só que você leu lá atrás o quê? Cada um grau tem 3.600 segundos. Então, o que fazer de uma vez? Basta você multiplicar o 3 por 3.600. Você também acharia o quê? 10.800 segundos. Seria a mesma coisa. Letra B. Eu quero transformar 4 graus, 10 minutos e 20 segundos em segundos. O que já está em segundos, ele só é acrescentado no final. Só que agora, o grau e o minuto, não. O grau e o minuto tem que virar segundos para que eu adicione, para que eu some todos esses elementos. Aí eu começo de que forma? 4 graus vai ter quantos segundos? Quatro graus tem exatamente 14.400 segundos. Então, 4 graus tem exatamente 14.400 segundos. Aí ele pergunta também, 10 minutos, para passar de minutos para segundos, o que fazer? Basta multiplicar por 60. 10 vezes 60 daria 600. Então, 14.400, que é o 4 graus. Mais 600, que no caso é o 10 minutos. Mais 20, vai dar um total de 15.020. Ou seja, 4 graus, 10 minutos e 20 segundos é igual a 15.020 segundos. Então, observem que a transformação ela é gradativa. Gradativa. Então, tem que ter paciência e calma na hora de você for manusear esses conceitos vinculados a ângulos, que são conceitos de grande importância e de grande valia na matemática.